Saudações pessoal, aqui é Roberto Pinheiro do Pinheiro BG e você está em mais um vídeo aqui do canal que não é uma primeira mordida, né? Então, seguindo aí esse fluxo de final de ano, começo de ano e tudo mais, trouxe aí mais um desafio, que é o desafio 10x10, né? Jogar 10 jogos 10 vezes. Então, consegui cumprir ele esse ano, o que é bem difícil, já que eu tenho dois desafios antagônicos, né? Que é o desafio 100N, que eu quero conhecer 100 jogos novos, e o desafio 10x10, que é jogar 10 jogos 10 vezes. Então isso aqui vai meio que na contramão, né? Um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Então é bem difícil eu cumprir, mas esse eu não consegui, me esforcei aí com a ajuda de Dominique, né? A gente jogou muito jogo de dois, e aí, ou com dois, né? Só nós dois e tal. Então deu para conseguir cumprir, né? Senão não teria dado certo. Que é o que inclusive aconteceu os outros anos, né? Eu não consegui cumprir até por pouquinho e tal. Esse ano fui. No último dia eu ainda joguei um jogo para conseguir chegar nas 10 partidas de todos eles, né? Pelo menos, né? Eu acho que eu joguei 20 vezes e tal. Mas é uma raridade isso acontecer. Eu registrei tudo, né, no BG Stats, que é o aplicativo que eu utilizo. Então eu trouxe aquela imagenzinha que ele gera de... Né, ele chama de Statographic, né? Uma coisa assim. Então aí é bom que não me corta muito, né? E eu coloquei um jogo aqui a mais, né? Porque só tem 9 jogos aí. Então coloquei ali no cantinho, ó, mais um jogo para conseguir mostrar todos os 10 jogos que eu joguei. Aí o bom é que aqui também tem umas estatísticas adicionais, né? Então tem ali dizendo que eu joguei 466 partidas, o que é um bocado. Não é o mesmo tanto que eu joguei ano passado, por exemplo. Acho que ano passado eu joguei 500 e pouco. Mas ano passado foi um ano muito atípico, assim. E ali tem um H-Index, lá em cima, que é o 10. Aí esse 10 basicamente está indicando que eu joguei 10 jogos 10 vezes. Se ele fosse 11, seriam 11 jogos 11 vezes, por aí vai. Então conseguir esse 10 aí é bem complicado, pelo menos eu acho, né? Nesse bolo aí foram 211 jogos diferentes. Então desses 211 jogos diferentes, 117 foram novos. Então ainda tem aí perto de 100, né, 90 e poucos jogos, que são jogos que eu já conhecia, mas que eu joguei de novo, né? Chegando nessa totalidade aí de 211. Aí tem aí 181 jogadores. Eu boto também o pessoal que eu jogo, né? Só que às vezes não, nem sempre está lá todo mundo. Às vezes eu não estou com muito saco de perguntar ou de sociabilizar, né? E termina que eu boto lá jogador anônimo, então aí seriam mais pessoas. Talvez aí chegue aí a 190, talvez 200, não sei. Mas 181 é uma galera grande, né? Locais, 19 locais, então eu sempre coloco o local que eu estou jogando. Obviamente o que eu mais jogo é em casa, né? 305 horas, né, e 168 dias, né? Então eu joguei boa parte do ano e tem um gráficozinho mostrando de acordo com anos, os meses que eu mais joguei e tudo mais. E ali embaixo tem os autores. Tem um número ali que eu não vou conseguir ler, porque aqui está pequenininho na tela, mas deve ser 200 e poucos autores, eu imagino, já que são 211 jogos, né? Provavelmente são 200 e poucos autores, até porque tem jogo que tem múltiplos autores, né? E o primeiro provavelmente é o Ryan Knizia, né? Depois vem o Michael Kisling. Aí depois eu não consigo ler, tem ali, porque Rosenberg, né, Uwe Rosenberg. Aí lá embaixo tem mais outros dois, Wolfgang Kramer e a outra eu não consigo ler. Beleza. E aí estão os 10 jogos, né, que eu joguei 10 vezes pelo menos. Vamos começar pelos que eu joguei menos, né? Então foram jogos até que eu forcei um pouco a barra, né? Vou falar um pouco sobre isso, seguindo aí um jogo por vez, certo? Então o primeiro é o que está aí pequenininho, né, que está meio que ocupando o espaço do outro jogo, que é o jogo do Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, o jogo de vaza. Jogamos exatamente 10 vezes. Várias dessas partidas foi de 2, só que o jogo não é tão bom de 2. Então é literalmente um jogo que a gente jogou só para cumprir esse desafio, porque ele é um jogo muito rápido. Em 10 minutos você joga uma partida. E a gente queria ver o que é que tinha nos outros capítulos, né? Porque ele é basicamente um jogo meio que campanha. Você joga um capítulo, aí se você passar, você pode jogar um próximo, e isso vai incrementando as coisas e tudo mais. E eu achei esse jogo muito parecido com esse daqui, ó, né? Ele é quase que uma cópia do The Crew, só que com o tema de Senhor dos Anéis, né? E com mais coisinhas, né? Então tem outras coisinhas que o cara colocou, meio que polvilhou assim no jogo. Mas essencialmente esse jogo é uma cópia do The Crew, assim, sem brincadeira nenhuma. Inovação perto de zero. Se você prefere esse jogo aqui é porque você não conhece The Crew, ou então conhecer esse aqui primeiro, não sei. Porque depois de conhecer The Crew, eu jogar esse aqui, o sentimento aqui, rapaz, que jogo parecido, sabe? Ficou muito descarado assim. Achei até meio que feio, né? Mas bom, tá aí. A gente tem esse jogo porque Dominica adora Senhor dos Anéis, né? Eu dei pra ela de presente. Então terminou que a gente jogou 10 partidas. Eu acho que eu só joguei uma ou duas partidas, não. Foram 3 partidas com 4 pessoas, né?
As outras todas acho que foram de 2 jogadores. E mesmo jogando com 4, o jogo melhora, mas ainda assim não sei, porque o The Crew ele meio que entranhou assim, como você pode ver, joguei muitas partidas dele, né? Beleza, vamos seguir o próximo. Tem o Donuts, que é esse jogo também que está meio coberto aí. É um jogo abstrato, apenas para 2, né? Então foi aí mais fácil também chegar aos 10. Não foi tão forçado assim. Ele é um jogo que eu usei num projeto, né? Mandei os meninos lá da disciplina fazer um projeto com isso aqui. Então os coitados sofreram implementando um jogo tabuleiro. Todo semestre eu faço isso. Esse semestre não seria diferente. E coloquei esse jogo, que é bom que eu tenho, né? Eu levo lá para eles verem e tudo mais e poderem ter um vislumbre de como o jogo funciona sem ser só descritivo, né, e tal. Ou então vendo o vídeo dos outros, né? Então levando o jogo, às vezes a gente até pode jogar e eles entenderem melhor o funcionamento do jogo para implementar. Até porque esse jogo tem um negócio bem esquisito. O twist dele, né, é que você vai posicionando, deixa eu vir mais para cá. Você vai posicionando peças no tabuleiro e tal, né? E aí quando você tem 2 peças aqui, é branco, branco, se você botar uma peça preta aqui no meio, aí ele vira essas duas. Então ele, ao contrário da maioria dos jogos que tem alguma coisa assim, que é quando você cerca, né? Então, tem uma peça no meio, eu botei 2 ao redor, ele vira do meio, não, aqui ele vira das pontas. O que é até mais poderoso, porque ele vira 2 peças de uma vez ao invés de uma só, né? Então ele é bem esquisito, digamos assim. É até contra-intuitivo. É tão contra-intuitivo que teve aluno que implementou do outro jeito e não desse jeito que eu falei, né? Mesmo dizendo como era e mostrando o vídeo, não sei o que, não sei. Pois bem, aí eu joguei aí 10 partidas de Donuts também, né? Tudo com o Dominique, eu acho. Talvez umas 2 partidas foi com outras pessoas, né? Aí vem o Turing Machine. Esse aqui é um jogo que eu comecei, né, sem gostar, porque eu achei muito de sorte. Dá pra você conseguir resolver esse quebra-cabeça aí em uma rodada, talvez 2. Se você der sorte, o quebra-cabeça foi muito bobo, fácil, né? Então, dependendo da escolha dos números que você botou, você já vai ter respostas bem diretas e aí você consegue fazer a dedução, né? Não vai ser a dedução porque você já vai ter respostas e tal, assim, é meio que um eliminar as possibilidades, né? E aí você consegue fazer. Com o tempo, fui melhorando o meu apreço pelo jogo, né? Porque atualmente eu só jogo as versões difíceis, e com 6 máquinas, né? Então vai ter que fazer mais perguntas e tal. Mas ainda assim é possível rolar uma cagadinha, a pessoa conseguir fazer rapidamente por mero acaso da sorte, tipo, das respostas terem chegado a uma conclusão muito rápida, né? Porque o número que ela escolheu foi bom, né? Então ainda tem esse probleminha, mas aí ele tem mais soluções ainda, porque eu ainda não joguei as versões mais difíceis, porque eu acho que vai ficar muito difícil. Mas aí quero testar outras versões, mas é um jogo que eu gosto muito, sabe? Então tá aqui por mérito mesmo, não me obriguei a jogá-lo, né? Então joguei de fato, mas jogamos várias vezes com 2. Até porque ele, quando você insere mais gente, é só mais gente trabalhando na mesma coisa, porque não tem interação, então o jogo é meio que solitário. Daria até para jogar solo esse jogo repetidas vezes, né? Mas é legal ter um oponente, porque aí você tem uma métrica, né, para avaliar se você foi bem, se você foi mal, né? Se você chegou perto, se você ficou muito longe, por aí vai, né? Então joguei também 10 vezes esse aí. Aí depois vem o Mind Management, ali no cantinho, sabe? Que eu joguei também 10 vezes, esse foi forçado, sabe? Porque o que acontece? Eu tinha um jogo de... Eu sempre gostei, né, assim, da ideia de jogos de movimentação escondida. Então já tive Nuns on the Run, que é um jogo bem antigo. Até gostava, né? Mas aí vendi e tal, porque ele só funcionava bem com grupos grandes e tal. Aí já tive o Spectre Ops, que passou muito tempo na coleção, só que aí passei muito tempo sem jogá-lo, né? E quando eu jogava, eu via que ou era... E geralmente eu tinha que jogar do que se esconde, e aí costumeiramente era muito fácil conseguir, não tinha tanta atenção assim. E acontecia muito de eu ficar mostrando a cara e levando porrada, porque o jogo tem pontos de vida. Aí, tipo, deixava de ser um jogo de procurar e ser um jogo de combate quase, sabe? Então, fora que ele era todo em inglês, ficava mais difícil de jogar, dependendo do grupo, né? Dependendo das pessoas que estão jogando no grupo, fica mais difícil. Então eu me desfiz porque eu comprei esse, joguei e gostei, sabe? Só que o Mind Management, ele tem meio que um esquema em campanha, ele chama de Shift System, que basicamente é você vai jogando, aí digamos, aí tem um cara que está se escondendo e o cara que está procurando. Aí o cara que está se escondendo perdeu, aí o cara que está procurando abre uma caixinha, como se fosse um jogo Legacy, né? Você vai abrindo novos conteúdos. E esses novos conteúdos, obviamente, né, para melhorar a situação de quem perdeu, né? Só que com isso que acontece, não é meio que um novo conteúdo só não, ou uma habilidadezinha e tal, são regras novas. E aí são várias mini regras novas que mudam muito a dinâmica do jogo.
e adiciona uma camada que deixa o jogo meio que exagerado, assim, fica muito penduricalho, sabe? Especialmente se você usar múltiplas caixas dessas, que é o que vai acontecer quando você for avançando. Então, quanto mais você avança, mais caixa vai abrindo. Se eu não me engano, são 8 caixas por lado, ou são 7, então são 16 ou 14 caixas aí. Caixa que só a porra. Tá bom que são caixinhas pequenas, mas cada caixinha pequena dessa vai adicionar umas 3 novas coisas. E aí toda, né? Então se você usar 3, são 9 novas coisas, né? Então é um bocadinho de regra que você tira e bota. Então numa partida eu joguei, não usei uma caixa, aí tira dessa caixa, bota da outra caixa. Então vira um pouco enfadonho a preparação e a você relembrar as regras, sabe? Então eu estava gostando do jogo enquanto ele era o cru, mas ele a partir do momento que começa a inserir mais coisas vai piorando, parece, porque só aumenta a complexidade sem necessariamente aumentar o quão interessante fica o jogo, né? Não sei. Tem algumas coisas que são legais, mas outras nem tanto. Então a maioria nem tanto. É como se eles tivessem vomitado muito conteúdo sem fazer a triagem, digamos assim. Tipo, esse aqui tá mais legal do que esse. Porque ao invés de 8 caixas, a gente não bota só 4 com as melhores, sabe? Então acho que faltou esse trabalho aí. Basicamente foi só conteúdo por conteúdo, o que ficou ruim, né? Então hoje em dia eu estou bem propenso a vender esse jogo. Mas aí eu não sei como é que vai ser. Vou tentar jogar mais algumas vezes. Joguei aí, inclusive a última partida que eu joguei foi usando um aplicativo. Então joguei solo para chegar nessa 10ª partida, sabe? Coisa que eu ainda não tinha feito com ele. Ainda não tinha feito com ele porque tem que fazer com o aplicativo. Eu baixei agora recente. E foi isso aí. Próximo jogo é esse AI's Space Puzzle, né? Que é um jogo que eu já tinha visto em Essen ano passado, mas achei que era dependente de idioma e não comprei. Aí apareceu na Amazon, comprei, um valor até legal, sente alguma coisa. E é um jogo cooperativo que mistura elementos de concept, né? E um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, de codenames, porque não tem palavra no jogo, é só a parte do gabarito, sabe? Então ele é meio que um concept mais gamificado, digamos assim, porque o concept para mim é quase que uma atividade. É um jogo como se fosse um jogo de mímica, só que sem mímica, que você posiciona cubinhos e tal em elementos de um tabuleiro gigante. Então, sei lá, você quer falar sobre vulcão, aí você bota lá um cubinho no fogo, um cubinho num triângulo e sei lá, né? Você vai espalhando aí. Você pode fazer até colocar muito cubinho no lugar, então triângulo e tipo, sei lá, terreno, não sei o que, para a pessoa tentar chegar na conclusão. Esse jogo é meio que isso, só que de posicionamento de meeples numa nave, aí tem uns símbolos para lhe guiar e tal. Ele é legalzinho, assim, não é um jogo excelente, mas eu achei um jogo tão de boas de jogar que você joga, tipo, não tô afim de jogar nada competitivo e nenhum cooperativo para ficar pensando muito, eu quero só ficar de boinhas. É quase que um jogo relax, sabe? Eu achei engraçado porque eu não tenho nenhum jogo assim. A maioria dos meus jogos são meio que né, bem assim, com muita interação, com muito pensar muito e tal. Eu não tenho nenhum jogo levinho, assim, do ponto de vista bobinho, tranquilo e tal. Todos eles têm uma estratégia, tem que, né, raciocinar muito, pensar muito e tal. Esse jogo não. Ele é meio que na contramão da minha coleção, o que é bom. Então a gente jogou essas partidas aí, nem pesou. Tem partida que demorou, sei lá, 3, 5 minutos, né? Então ele é um jogo muito rápido e por isso que a gente conseguiu jogar as 11 partidas aí de boas, né? Depois dele vem aí Pitaco. Então Pitaco chegou esse ano e já tem 11 partidas nas costas. É um party game, né? De minha autoria. e terminou que eu jogo muito ele, tanto porque eu gosto, né? Eu acho legal o jogo em si, como porque termina que as pessoas querem conhecer, né? Então eu levo nos eventos que tem aqui em Juazeiro, e a pessoa, tem o jogo e tal, mostra aí como é que é. Aí de modo geral termina que eu vou jogar junto, né? Porque aí eu explico e jogo também, me divirto. E é sempre legal uma partida de Pitaco, assim. É um jogo party que não é bobo, né? E que gera uma interação na mesa e que você tem que raciocinar, você tem que fazer dedução e tal. Se você quiser jogar hardcore, né? Você consegue, sabe? Não é um jogo só bobo, ele tem estratégias também, né? 11 partidas aí, né? Foi legal porque tá aqui ranqueado junto com vários outros jogos fodas, né? Bem, depois vem o Chronologic. Chronologic é um jogo de dedução que quando lançou aqui no Brasil, eu não vou comprar porque vai esgotar. Inocência minha, né? Porque ele é do mesmo autor do Turing Machine. O Turing Machine esgotou bem rápido assim. Eu só comprei depois de segunda mão e tudo mais. Então,
o cronológico, eu fiquei com esse medo e comprei na pré-venda. Me arrependi de ter comprado na pré-venda, assim, não muito, porque eu gostei do jogo, né? Mas me arrependi do ponto de vista monetário, porque eu paguei um valor elevado e hoje em dia ele está bem baratinho, o pessoal vende usado, né? Porque ele é um jogo que você só joga uma vez. Dá para jogar outras vezes? Dá, porque você vai esquecer os casos, mas é mais difícil assim você conseguir. Então ele tem uma quantidade limitada de partidas, que daqui a pouco eu chego nela. Se eu não me engano, são 3 tipos de casos e cada um com 4 ou 5. Acho que é 4. Sendo que aí já daria as 12 partidas, né? Só que eu tô achando que eu joguei alguma partida repetida, não sei. Eu sei que eu joguei 12 partidas e ainda faltam 3 para completar tudo do jogo, sabe? Eu não vou lembrar aí então a contação. Mas bom, faltam 3 para completar tudo do jogo. E no começo ele teve um funcionamento parecido com o Turing Machine, isto é, eu joguei e não gostei, porque as perguntas eram muito de sorte. Tipo, eu fiz a pergunta certa, eu obtive a resposta e já está meio que o caso praticamente solucionado por mim, assim. E aí, quanto mais difícil vai ficando, mais interessante vai ficando, então bem parecido com o Turing Machine. Só que o problema dele é essa rejogabilidade. Então, não sei quantos cenários são, eu acho que são 12 ou são 16, não vou saber. Somente uns 5 deles são legais mesmo, assim, sabe? Então tem muitos cenários fracos, sem graça, né? E aí isso me deu um sentimento de que fui engabelado, sabe? Era para ter mais cenários do que isso aí. Aí o que o cara fez, ele gerou uma fichazinha que você pode imprimir, sendo que você vai ter que imprimir, botar nas cartas, né? Vai ter todo um BO de você produzir o negócio para jogar só uma vez, né? A vantagem é que eu fazendo isso eu posso talvez revender por um preço mais interessante, não sei, né? Mas bom, tá aí, 12 partidas, provavelmente próximo ano eu vou jogar mais umas 10, porque tem esses cenários a mais, né? E todos esses cenários a mais são com dificuldade mais elevada, o que é um plus, né? Já que a dificuldade baixa é bem sacal, assim, é bem... Você joga e tipo, é isso, sabe? Então fica aquele sentimento de que faltou alguma coisa. Então a expectativa é que esses cenários novos, né? Eu acho mais legal, né? Pois bem, depois vem esse de cima aí, que o nome é Infiltrators, né? Tipo, infiltrados, traidores, alguma coisa assim. O nome não faz o menor sentido, porque é um jogo totalmente cooperativo. Então não tem nenhum traidor no meio e nenhum infiltrado no meio, né? Só se for as coisas que estão acontecendo no jogo. E ele é meio que um jogo de dedução, né? Só que ele é mais de eliminação de possibilidades do que de dedução, né? Então é por isso que eu não acho ele tão interessante assim, mas eu gosto. Ele é parecido com esse AI em termos de ser um jogo que você joga de boinhas e ele tem um modo campanha no estilo The Crew, né? Então tem muitas partidas ainda para jogar e ele vai meio que incrementando a dificuldade pouco a pouco, né, dessas partidas, para você ter um certo frescor, digamos assim. Jogamos aí 12 partidas, eu acho. Se não foi 12 é 13, acho que é 12. E gosto do jogo e tal, comprei em S do ano passado, né? Já pensei em vendê-lo, mas aí eu acho que eu vou jogar ele até finalizar tudo, e quando eu finalizar tudo, provavelmente vou vender, né? Então, se você gosta desse estilo de jogo, ele é um jogo bem legal, assim. E com a jogabilidade grande, né? Eu vou jogar, sei lá, 30 partidas do jogo, provavelmente, né? Não sei quantos cenários são, mas a ideia é em torno disso aí. Próximo jogo é o Micro Macro, ou Macro Micro, acho que é Micro Macro, né? Eu joguei aí, eu acho que 16 vezes, né? Ele é um jogo cooperativo também, então perceba que tem muitos jogos cooperativos aqui, então está sendo uma tendência. E ele é um jogo que você joga e termina ele e acabou-se. Então foi bom porque eu comprei bem baratinho, acho que eu comprei por R$120. Aí consegui meio que repassar no mesmo valor, então é como se eu tivesse comprado o jogo de graça, né, digamos assim, é como se eu tivesse pegado emprestado o jogo, vamos lá, né? Peguei emprestado, joguei ele todinho e depois repassei, né? Então assim é bom, né? Você não tem nenhum prejuízo, né? Então termina que valeu muito a pena esse aí. Inclusive eu já pensei até em comprar outras caixas, mas aí as caixas sempre são muito caras. É tipo 180, 200 conto, aí não vale, porque depois eu vou ter que vender e vou vender por 120, 140, né? Então vai ter um prejuízo aí que não está cobrindo, talvez cubra, né, a diversão e tal que o jogo proporciona. Ele é quase uma atividade, porque você abre um mapão lá e você tem que encontrar as coisas e meio que seguir o crime, mas é um jogo bem divertido. Também é mais ou menos essa vibe de relax e de boinhas, né? Então perceba que vários jogos assim termina que eles estão crescendo assim no seu espaço dentro da minha coleção ou dentro das minhas jogatinas, né? E por fim, o campeão do ano, né? 20 lavar o cão partida aí, não sei quantas são, 28, 29, alguma quantidade aí. É o The Crew. Aí eu joguei esse tanto de partida porque a partida é muito rápida
e porque eu joguei lá na UFCA. Então, no intervalo do almoço, né, eu reunia uns alunos lá interessados no jogo e a gente ficou jogando a mesma galera, que ele é melhor com 4. Então eu reuni um grupo com 4 pessoas. A gente tinha dia que a gente jogava 6 partidas de The Crew, porque é muito rápido, sabe? Então 10 minutos você joga, às vezes 5 minutos você joga, né? Quando demora muito deve chegar a 20, 15 minutos. Mas é raro isso acontecer, né? E é um jogo de vaza cooperativo. Eu não gosto de jogo de vaza, então esse foi o primeiro jogo de vaza que eu joguei e gostei, né? Tipo, e eu acho bom, sabe? Muito bom. Por quê? Porque pra mim jogo de vaza é um jogo que se leva muito a sério para o quão aleatório ele é, né? Então você vai ter que memorizar a coisa, a mão pode destruir sua estratégia, assim, porque vai vir uma mão muito ruim, sabe? Por isso que você joga múltiplas rodadas de um jogo de vaza para mitigar isso aí, sabe? Então aí é um monte de coisa para um jogo que no final das contas é besta, sabe? E você vai ter que raciocinar muito para poder jogar um jogo besta, meio um jogo simples, um jogo, né? Aí pra quem gosta de carteado pode ser um negócio interessante, mas eu nunca fui fã de baralho, sabe? Mas aí The Crew eu vejo um propósito disso, porque eu tô jogando cooperativamente. Então é todo mundo trabalhando em conjunto para vencer um jogo. Então isso meio que dá um incentivo a mais, porque o incentivo, se o incentivo for só eu não, vou ter que fazer esse trabalho todo para eu ganhar de fulaninho, e às vezes nem ganhar de fulaninho porque eu dei azar na minha mão, né? Aqui não, é uma coisa junta, então todo mundo perde junto se foi por azar, ou ganha junto se foi por azar ou porque jogou bem, sabe? Então, por azar não, por sorte, né? Então termina que é um negócio que faz um pouco mais de sentido para mim. Tanto faz mais sentido que o jogo é premiado, sabe? Então eu acho que jogos de vaza, eles têm... Para mim eles têm uma limitação de escopo, e o The Crew ele quebrou essa limitação de escopo, tanto é que a gente tem cópias descaradas dele, né? Mas ele, para mim, é imbatível. Tem a versão Deep Sea, né? Que esse aqui é no espaço, a outra mais nova é no mar, ou no mar não, é no mar, né? E eu nunca joguei, né? Tenho interesse em jogar, mas eu não penso em comprar porque eu ainda não joguei nem tudo do The Crew. Quem vai dizer de eu jogar o Deep Sea? E parece que o Deep Sea tem ainda mais jogabilidade porque ele não tem necessariamente cenários. Parece que tem cenários, mas ainda assim tem os objetivos que mudam tudo, assim, muda muita coisa. Então acho que a jogabilidade dele deve ser muito gigantesca. E eu não tenho um grupo para jogar isso sempre, sabe? Então termina que não vale a pena eu ter na coleção. Então eu acho que é isso aí. Eu acho que o vídeo talvez tenha ficado um pouco longo, né? Esse vídeo aí foi para mostrar os jogos que eu mais joguei esse ano. O que é que eu vou fazer? Como eu joguei toda a minha coleção, eu ia fazer um vídeo só para comentar sobre isso e tal. Eu não vou fazer assim. Eu vou aproveitar e fazer múltiplos vídeos sobre minha coleção, né? Então tá aqui um pedaço dela, certo? Eu vou tirar fotos separadas e cada vídeo eu vou falar sobre um pedaço da estante, né? Porque senão vai ficar, né? Eu vou falar sobre quase 80 jogos num vídeo só, vai demorar 500 anos. Então eu vou dividir nas estantes, porque aí ficam vários vídeos menores, né? E mais palatáveis para vocês. Beleza? Deixa eu tirar essa imagem aqui. Eu acho que é isso aí. Por hoje é só, né? Botar aqui o cardzinho de Lero Leros, que se você quiser, né? Você pode aí curtir, compartilhar, mandar mensagem, etc e tudo mais, né? E é isso aí, pessoal. Feliz ano novo, né? Esse vídeo está um pouco atrasado para isso, mas feliz ano novo. Que 2026 seja incrível aí. E até a próxima. Valeu!